Boa tarde a todos. Hoje falaremos do nosso segundo vídeo introdutório para a biologia molecular, falando sobre o RNA, né? E o RNA como intermediário no fluxo de informação celular, né? Para entender o que é essa informação, vamos lembrar da gente, para falar sobre isso, a gente tem que falar sobre o dogma, né? O dogma central da biologia molecular. Vocês já devem ter visto o dogma central, que trata de DNA, RNA, proteína, né? E sempre tem umas setinhas ligando no sentido DNA até proteína. Esse dogma trata exatamente do fluxo de informação que flui do DNA através do RNA até a proteína. E para entender, então, como que a gente chegou nesse dogma e como é que o RNA chegou aí no meio, a gente vai ter que voltar cerca de 100 anos atrás, 80 anos atrás, quando se descobriu, então, que o DNA era o princípio transformante, né? Então, o trabalho de Avery e seus colegas, em 1944, mostrou, então, que o princípio transformante proposto por Griffith era o DNA. Eles conseguiram isolar moléculas de DNA que eram capazes de transformar bactérias não virulentas em virulentas. E mostraram assim que era o DNA que carregava a informação genética. Então, genes estão no DNA. Certo? Mas nessa época, se sabia outra coisa, né? Se sabia que se conhecia uma relação muito forte entre genes e enzimas, né? Então, essa expressão um gene, uma enzima, né? Que foi popularizada por Bedell e Tatum em 1941, na verdade, é uma noção de que as genes se refletiam de alguma forma em enzimas, né? Isso é uma coisa que já vinha há anos sendo discutida no mundo científico, né? Desde os trabalhos de Garrot, em 1923, com genes causadores de doenças genéticas humanas, né? Como a fenilcetonúria. Então, assim, a definição ali do gene era uma enzima, certo? Então, essa ideia de gene e enzima é uma ideia que já existia quando se descobriu que o DNA era um material genético, certo? E como é que conversa o DNA com o material genético, o DNA era o gene, e a enzima agora, que é o fenótipo, é o que a gente vê, né? A gente observa. Como é que isso conversa um com o outro, né? E a ideia do dogma central é que existe uma informação que flui aí entre o DNA e a proteína. E essa noção de informação é antiga, né? Data lá de Schrödinger. Schrödinger foi o primeiro cara que falou em informação, né? E falou que os genes, na verdade, serviriam de um código, né? Como está escrito aí, o Schrödinger, ele escreveu um livro em 1944 chamado What's Life, onde ele fala que o gene, na verdade, os genes continham uma espécie de código que determinava o padrão de desenvolvimento do indivíduo e seu funcionamento no organismo. Então, assim, foi a primeira pessoa que citou a ideia de genes e informação, né? O código é uma informação, né? E é uma noção, hoje é muito fácil a gente pensar nisso, a gente vive no mundo, né, da informação, né? Mas naquela época não era uma novidade. Na verdade, essa ideia de informação foi muito estudada há 100 anos atrás, né? E assim, colocar os genes como informação era uma coisa inovadora, né? Schrödinger era um cara muito inteligente e ele é o mesmo cara do gato de Schrödinger, né? Ele propôs o paradoxo do gato de Schrödinger e ele também propôs que os genes seriam informação. Também naquela época, e o RNA com isso, até agora eu não falei no RNA, né? Mas naquela época começou a se ver que o RNA tinha relação com a síntese de proteína, né? Então, dois trabalhos fundamentais, ainda na década de 40, mostraram, por exemplo, o trabalho de Boivin e Vandrelin, mostrou que ácidos desoxirribonucleicos macromoleculares governam a construção de ácidos ribonucleicos e esses, por sua vez, controlam a produção de enzimas citoplasmáticas. Então, esse trabalho já mostra que o DNA gerava RNA, que o RNA gerava proteína. Então, aí você vê que já a noção do dogma central está aí, né?
Esse trabalho de Downs, em 52, ele já fala, ele já mostra já um modelo para explicar o fluxo de informação no sentido de molde. Né? O DNA e o RNA serviriam de molde para a proteína. Então foi o primeiro que propôs essa ideia do molde, né? Do DNA ser molde. Né? Ou seja, a informação do DNA seria então na forma de molde para a síntese de proteínas. E foi baseado nisso que Crick, né, Crick se propôs então a ideia do dogma central. Né? Essa palavra é muito feia, né, para a ciência, falar de dogma, né, mas ele fez, o Crick era um sujeito cheio de palavras, gostava de enfatizar o que falava, e ele usou, na verdade, a palavra dogma como ênfase. Né? Ele mesmo reconhece isso, muitos anos depois reconheceu isso, que ele estava só brincando quando ele fala sobre o dogma central. Então, como dogma na biologia molecular. Né? Então, ele escreve nesse trabalho de 56, veja só, a doutrina da tríade. Né? Tá vendo com as palavras, né? E ele fala, o dogma central, uma vez que a informação entra na proteína, ela não sai. A informação aqui significa sequência de ácidos, de aminoácidos, né? E também sequências de nucleotídeos, certo? Então agora o Crick tinha colocado esse dogma, e tinha explicitado o dogma central, né? Mostrando o fluxo de informação de DNA, RNA, proteínas, e a informação aí nada mais é do que as sequências nucleotídicas do DNA, da RNA, e as sequências de aminoácidos das proteínas. Né? E a grande coisa do dogma foi exatamente dizer que a informação sempre fluía nesse sentido, DNA, RNA, proteína, e nunca voltava de proteína para RNA ou DNA. Certo? Então, na verdade, o dogma, ele fala da unidirecionalidade dessa informação, do fluxo de informação. Certo? Nessa década de 50 também, outros trabalhos começaram a mostrar que era o ribossomo que era o local de síntese do DNA, das proteínas. Então, as proteínas eram sintetizadas nos ribossomos, certo? Então, e com isso começou-se a mostrar o modelo de ação dos genes começou a se mostrar, né, se revelar. E se revelar da seguinte forma: um gene, um ribossomo, uma proteína, certo? Então essa expressão, um gene, um ribossomo, uma proteína, ele influenciou muito naquela época os pesquisadores, porque eles achavam então que cada gene produziria uma única ribossomo e esse único ribossomo seria capaz de produzir uma única proteína. Então cada gene era responsável por fazer um ribossomo e esse ribossomo faria uma proteína. Estava resolvido, né? Era muito simples, era simples assim. E essa ideia permeou, né, por alguns anos a comunidade científica, né? Esse trabalho de 58, Crick fala já sobre isso, sobre um gene, um ribossomo, uma proteína, e comparando, inclusive, ribossomo com estruturas virais, etc. Mas aconteceu uma coisa, né? Que foi um trabalho muito importante que aconteceu em 1959, foi publicado em 1959, por Pardee, Jacob e Monod. Né? Jacob e Monod são aqueles dois pesquisadores que anos mais tarde vieram a ganhar o prêmio Nobel por desvendar o mecanismo de regulação gênica, né, em bactérias, o famoso Operon-Lac. Nesse trabalho, que já estava relacionado ao Operon-Lac, eles mostram que, na verdade, eles fizeram um experimento mostrando que o gene não produzia um ribossomo estável, mas apenas uma molécula mensageira e transitória, a que chamaram de molécula X. Então, na verdade, eles mostraram, não é assim, não é um ribossomo. Eles sabiam que os ribossomos eram estruturas bastante estáveis, que duravam muito tempo dentro do organismo, da célula. E não era o caso. Então, a informação genética do gene da beta-galactosidase, que era o que eles usavam, o modelo deles, era instável. Então, não podia ser o RNA mensageiro. Eles caracterizaram uma molécula que era instável e que eles chamaram de molécula X, eles não sabiam o que era. Mais tarde, o François Jacob era muito amigo de Crick e Brenner, né? Sidney Brenner é um pesquisador importante também da biologia molecular, e eles resolveram, então, o Brenner e o Jacob, François Jacob, resolveram voar lá para a Califórnia para encontrar
com o pesquisador Meselson, certo? Matthew Meselson, que era um especialista em ultracentrifugação, e os três juntos bolaram um experimento para mostrar, caracterizar essa molécula X, né, previamente mostrada pelo grupo do François Jacob. Então, nesse experimento, que foi um experimento belíssimo, né, que demonstrou então a existência de uma molécula que eles vieram chamar de RNA mensageiro, certo? Então, essa história que eu contei, ela chama a hipótese do RNA mensageiro, e foi postulado e depois verificado experimentalmente, né? Então, nesse trabalho, que já de 1961, já na década de 60, eles falam um intermediário instável carregando informação dos genes para os ribossomos, para a síntese proteica, certo? Então, aí, basicamente, eles mostram que então existia um intermediário instável, que era uma molécula de RNA, certo? E que foi chamado, então, de RNA mensageiro, certo? Então, a gente tinha um RNA ribossomal, que fazia os ribossomos, agora a gente tinha um RNA mensageiro, que, na verdade, levava a informação para o ribossomo fazer a proteína, né? Então, aí, que se sabia naquela época, então, é que os genes estavam nos cromossomos, né? A síntese proteica é feita nos ribossomos, né? Aí você tem um RNA ribossomal responsável por, né, montar esses ribossomos. E agora existia um RNA fugaz que contém o código para construir a proteína, que é o então chamado RNA mensageiro, certo? Com isso, a primeira coisa que aconteceu foi ter que ser atualizado, então o dogma central da biologia molecular foi atualizado, né? Foi feito um upgrade, onde a conexão entre o DNA e as proteínas subiu, certo? Então agora, DNA, a informação flui do DNA para a proteína, mas necessariamente através das moléculas de RNA, certo? É interessante ver que um dogma ser atualizado, porque o dogma nunca é atualizado, o dogma é uma verdade absoluta, né? Então, para você ver como é uma brincadeira do Crick a ideia de um dogma na biologia molecular, certo? Mas, de qualquer forma, essa estrutura aí de DNA, RNA, proteína, esse esquema geral, vocês veem em vários livros, vocês vão ver em vários livros, e ele explica muito bem esse fluxo de informação que passa do DNA até as proteínas, né? A gente viu também aqui que, assim como tem um RNA ribossomal, você tem um RNA mensageiro, e você tem uma série de outros RNAs. A gente vai ver ao longo do curso uma série de outros RNAs. Todos eles são produzidos a partir da molécula de DNA, certo? Os cromossomos, o DNA que está no cromossomo, né? E eles são produzidos, essas moléculas de RNA, como transcritos de RNA. A gente usa a palavra transcrito aí porque significa exatamente que a informação do DNA está transcrita em uma molécula de RNA, certo? E elas brotam ao longo da molécula de DNA e vão fazer as suas funções biológicas adequadas, certo? A gente vai ficar por aqui, né? E essa história continua no próximo vídeo.